Boa noite, pessoal. Sou Melina, sou professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Uniriter. Sejam todos e todas bem-vindos. E bem-vindos, então, a esse turno da noite, né? Então, um dia com bastante atividade. Recebi vários feedbacks interessantes aí, que as atividades estão bem legais, e tanto dos nossos alunos quanto dos convidados. Então, espero que aproveitem, né? Principalmente também os alunos da Unidade Curricular de Planejamento Urbano e Regional, que estão aqui, né? Tanto da FAPA quanto da Zona Sul. E, então, vamos dar continuidade ao segundo seminário de Arquitetura e Urbanismo da Uniriter, promovido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Riter, com apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS, e do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul. Gostaria, então, de agradecer a todos os estudantes presentes, aos convidados que nos prestigiaram, de todos os turnos, né? Então, os convidados que ainda estão aí, né, dos turnos que a gente já fez o debate. E também foram conteúdos bem interessantes, né, de elevado nível técnico. E esse foi o feedback que eu recebi dos alunos também, né? Então, uma grande contribuição no planejamento urbano e regional das cidades do nosso estado e também a capital gaúcha de Porto Alegre, né, que está nesse momento em análise do plano diretor. Também por isso que estamos aqui, né, para fazer essa conversa, super importante, pertinente nesse momento. E foi um seminário então construído, né, principalmente pelo professor Natan, né, claro que eu contribuí, mas ele que pensou. Então gostaria muito de agradecer ao professor Natan por todo esse empenho, né, e falar, né, bastidores também, que a gente, todas as frentes a gente atua, né? Então, também gostaria de agradecer aos professores que estão presentes, né? Presentes todos os turnos, professores também, não só da arquitetura, como da comunicação. A gente tem uma parceria muito grande aí, então a gente tem alunos também da comunicação, professor também da gestão e negócios, o professor Anderson também está aí, tem os alunos da administração também. E, então, é uma grande força-tarefa aqui que a gente está unindo também várias áreas, que é um tema pertinente também para todas as áreas, né? Que a gente está aqui fazendo essa conversa. Então, com certeza, esse debate está contribuindo para a formação de vários alunos e também para a gente ter um debate aqui e sair com alguns encaminhamentos desse dia, não só dessa noite, né? Então, para dar início ao turno da noite, convidamos ao palco o arquiteto e urbanista Thiago Rosman da Silva. Por favor, Thiago, pode... O arquiteto e urbanista que vai prestigiar aqui com o debate. Obrigada, então, Thiago, né, por essa fala importante. E deveria ser, né, então, esse debate assim, muito mais aberto, com certeza, né, para a sociedade. Eu acho que a gente está aqui falando na universidade super importante, então agora tu te apresenta melhor, né? E aí uma boa fala e bom evento. Bom, pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a professora Melina, ao professor Natan, que está nas picapes lá. Se puder já botar aqui a apresentação, por favor. Agradecer também a presença de todos vocês, da curso de arquitetura e dos demais cursos. Acho que é muito legal. As colegas, né, que vamos conversar agora mais também. Eu até vou pedir, Melina, licença de ir para baixo ali, se não te importa. Pode ser? Para ficar mais perto do pessoal aqui. Eu acho assim que o que eu trouxe para apresentar para vocês aqui, que foi na encomenda, é o tema do plano diretor e da integração, né, dos planos setoriais e o que isso tem a ver com a sustentabilidade, a tal da sustentabilidade. Então, eu não tenho passador também. Tá aqui?
Então eu preparei um roteirinho, acredito que vai ser breve, né? Vou passar rápido também, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, mas vou passar bem rápido. Se for o caso, a gente volta depois no debate. Né? O que é o plano diretor, né? As analogias? Vamos começar leve, né? Assim, tardinho. Mas fazendo uma analogia com uma festa, né? O plano diretor ele é um planejamento de uma festa. Uma festa de aniversário é diferente de uma festa de batizado, de carnaval ou de casamento. A lógica, os espaços, as pessoas envolvidas, os interesses nessa festa, ou poderia usar a analogia do restaurante. Então, quando a gente vai numa churrascaria, a gente vai encontrar um lugar, uma comida, uma forma de se comportar que é diferente se a gente vai num sushi bar ou se a gente vai, né, num quiosquezinho de beira de praia. Então, o plano diretor, como analogia, podemos fazer a analogia da casa, né? O plano diretor é o projeto da casa de todos, que é a cidade. Tem várias analogias possíveis. Todas elas indicam objetivos em comum. Então, se eu vou num restaurante, numa pizzaria, né, até tem uma história para contar, um amigo que foi numa churrascaria, e aí tinha na churrascaria lá no balcão do buffet, tinha sushi, esse serviço de sushi, comeu, esse sushi está horrível. Claro, né, ele foi na churrascaria, queria comer um bom sushi, não é o lugar. Então, o plano diretor, ele tem a ver com isso, de organizar o espaço para aquelas atividades. E esse espaço tem que ser organizado de maneira coletiva, ou seja, de maneira que atenda ao interesse de todos. Então, comecei leve, né, para dizer exatamente isso, né, o projeto de cidade. Então, o plano diretor, ele espelha ou deveria espelhar esse projeto de cidade. Ele é um documento de longo prazo, ou seja, ele é por isso o planejamento, né? Ou seja, é algo que a gente vai, é uma utopia, ele é um objetivo de longo prazo que a gente vai trilhando esse caminho para atingir. Ele tem também, nesse projeto, né, e aí a gente vai se aproximando um pouco mais da realidade do plano, ele tem agentes e conflitos de interesse. Então, quem é que tem interesse no futuro da cidade em elaborar e desenvolver um projeto de cidade? Todos nós. Cada um de nós a partir do nosso interesse. Então, os moradores do bairro, os empresários, os trabalhadores, os ambientalistas, os arquitetos. Qual é o nosso interesse como arquiteto com relação ao projeto de cidade, ao plano diretor? É que a gente consiga desenvolver bem o nosso trabalho, consiga fazer projetos privados ou públicos com qualidade para desenvolver a cidade. Então, nós, arquitetos, também temos interesses específicos no plano diretor. Então, qual é o interesse dos ambientalistas? É preservar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente na cidade. Qual é o objetivo dos empresários da construção civil? É construir edifícios e vender salas e apartamentos. E esses interesses todos, isso é importante, esses interesses eles todos são legítimos. Ou seja, o empresário vender metros quadrados é o negócio dele. O prefeito querer fazer um plano bacana para que as pessoas valorizem ele ganhe votos depois, é legítimo, não é um crime. O problema é quando isso é feito sem que isso esteja combinado com todos, ou priorizando, que é o que a gente vai ver mais adiante, alguns desses interesses. O projeto de cidade eu trouxe até para distribuir para vocês aqui, um documento, a nossa presidente do IAB que está aí, um documento velhinho, já antigo. Mas eu reli ele e disse, não, eu vou levar para distribuir. Então eu vou pedir aí, não sei se o pessoal que fica lá no fundo, pode ser que não chegue para todo mundo, mas aí fica a dica, na próxima vocês sentam mais na frente. Então vai passando, eu não sei, deve ter aí, acho que para todo mundo. Mas esse é um documento que a gente fez há anos atrás, que são 10 pontos por um projeto de cidade. Então é o tema do planejamento, da participação, do meio ambiente, da mobilidade, da habitação e tal. Um decálogo curtinho, que era exatamente para pautar a posição naquele momento do IAB, e segue muito atual, as últimas manifestações do IAB, com certeza a Cacá vai comentar. Segue, infelizmente, muito atual uma série dessas demandas, e a gente não teve avanços, em algumas delas teve retrocessos. Vejam que em setembro de 12 a gente trabalhou esse documento por 2 ou 3 anos pelo menos.
Então, esses 10 pontos para um projeto de cidade eram exatamente as propostas e a visão do IAB naquele momento com relação à discussão do plano diretor e a essa necessidade de que a gente tenha um projeto de cidade coletivo. Abrindo um parênteses aqui, se a gente começar a falar de algumas cidades que são para nós referência hoje, como urbanismo e arquitetura de qualidade, todas elas fizeram, em algum momento, esse projeto. Então eu estava conversando ali, comendo uma pizza antes e falando de Barcelona. Eu morei em Barcelona há 4 anos. É uma cidade que tem, tinha naquele momento, um projeto de cidade. Hoje tem outro projeto de cidade, muito interessante, mas tem um projeto. No nosso caso aqui no Brasil, Porto Alegre já teve um projeto de cidade muito claro. Depois isso se perdeu bastante. E agora, depois nós vamos recuperar no debate, tem um projeto de cidade muito claro agora que está se impondo. No Brasil a gente tem algumas outras, o Rio de Janeiro eu acho que teve em determinados momentos, Curitiba, ou seja, a gente tem várias cidades brasileiras que tiveram em algum momento um projeto claro de desenvolvimento da cidade, um projeto coletivo, que é a coletividade compartilhada. Eu vou andando rápido aqui, um pouco atropelado, mas depois no debate a gente recupera algum ponto desses. O tema da legislação, também abrindo outro parênteses, uma amiga brasileira que mora na Espanha foi convidada para uma palestra lá sobre a legislação urbanística brasileira e tal, e conversei com ela. E eu falei para elas, a legislação urbanística brasileira deve ser a melhor do mundo. Só que várias dessas leis não pegaram, como se diz aqui no Brasil. Então, Estatuto da Cidade, onde é que ele está sendo aplicado hoje? Ele é aplicado pontualmente quando interessa a determinados interesses do mercado imobiliário, de uma outra gestão de uma prefeitura. E as outras ferramentas todas do Estatuto da Cidade não são implementadas, apesar de ser uma lei federal, é obrigatório fazer aquela implementação. Posso falar da ATES, Carol, também nós estávamos falando antes, a mesma coisa, é uma lei federal que não pegou. A gente tem uma enorme dificuldade para fazer com que o poder público cumpra a lei que ele mesmo, o poder público, aprovou. Bom, mas então, o plano diretor ele nasce nos artigos 182 e 183 da Constituição, ele é desenvolvido com detalhe a sua forma de elaboração, inclusive, e as ferramentas do Estatuto da Cidade, e a gente tem uma série de outros regramentos de legislação, como eu digo, de alta qualidade, nessas várias dimensões, Os planos de metrópole também é uma coisa que se abandonou, planos de mobilidade urbana, a gente teve alguns anos atrás, várias cidades fazendo os planos, mas aquilo ali também acabou virando um proforma. Parcelamento urbano, aqui uma lei muito antiga que ainda segue vigente. Eu achava ruim, eu já estou achando essa lei ótima, porque que vai substituir ela provavelmente será uma coisa horrível. Então, é uma lei bem antiguinha já, ainda bem que a gente tem ela, porque pelo menos um mínimo, ali, algumas coisas básicas a gente consegue segurar. Saneamento, código florestal, plano de habitação, plano de resíduos, e por aí vai. Então, todos eles a gente tem lei, tem regra, tem normativa, e tecnicamente, esse é um ponto que eu acho que eu volto depois, tecnicamente, nós temos plenas condições de fazer tudo isso de maneira tecnicamente qualificada, com participação social, com integração entre os planos. Então, o problema, o que eu quero dizer com essa imagem aqui, com esse slide aqui, é que o nosso problema não é técnico, ele é um problema político. A gente não faz porque não consegue fazer. Ou seja, nós não somos contratados, a gente não chega ao ponto de sentar e discutir e fazer e elaborar isso com qualidade. Então, digo isso também pela experiência em cidades médias, principalmente aqui no interior. 2 pontos também que a gente provavelmente vai voltar depois no debate, que 2 itens, que são básicos no Estatuto da Cidade e que são fundamentos dessa disputa que nós estamos vivendo em Porto Alegre e em várias outras grandes cidades brasileiras. Que o plano diretor é obrigatório pelo Estatuto da Cidade, participação popular e responsabilidade técnica. Ou seja, esses são os 2 pilares. Eu tenho que ter responsável técnico, estudos técnicos aprovados, discutidos, coerentes tecnicamente, e eu tenho que ter uma participação popular efetiva. Acho que no fim eu vou mostrar um diagraminha para vocês, que eu gosto muito, alguns de vocês devem conhecer. Então, essas são as premissas. E outro tema relevante, aqui em Porto Alegre Vale, e em outras cidades eu estou percebendo que está
o mesmo processo de atropelo da lei, que é o plano diretor é uma lei complementar. Por que ela é uma lei complementar? E por que ele tem sido rebaixado à legislação ordinária nos municípios? Porque a lei complementar, está aqui o Fausto, que é advogado lá do CAL, né? É assessor do CAL e advogado, não é advogado do CAL, né, Fausto, desculpa. A lei complementar exige maioria absoluta, ou seja, metade mais um de todos os vereadores, e em 2 turnos e participação popular e responsabilidade técnica, etc. Né? E todo esse processo aqui, isso aqui é lei federal, pessoal, não é uma coisa assim que eu quero que o vereador faça desse jeito. Isso é a lei federal que não vem sendo cumprida em Porto Alegre e em muitas outras cidades brasileiras. Tá? Aqui também, ó, não temos muitos, né, Fausto? O Carlinho está aqui também representando o CAL, mas eu trouxe alguns aqui, eu vou premiar depois aqui, ó, fica a dica, tá? Quem fizer perguntas depois, pode ser que a gente distribua aqui. Mas então, assim, o CAL elaborou faz, sei lá, 2 ou 3 anos, algumas cartas. Uma delas foi especificamente sobre o plano diretor, que a gente aprovou numa plenária em Passo Fundo, e ela consolida toda a legislação urbanística no que diz respeito aos planos diretores. Constituição, Estatuto da Cidade, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, outras legislações incidentes nos planos diretores, né, e delibera aqui, eu vou ler, a obrigatoriedade da coordenação dos processos de elaboração e revisão por profissionais de arquitetura e urbanismo. Somos os únicos que temos condição de coordenar esse processo, que é um processo multidisciplinar, né, com muitas profissões e muitas especialidades envolvidas, além da participação da comunidade, mas tem que ser coordenado por um profissional de arquitetura e urbanismo, não porque nós queiramos ou sejamos mais bonitos, mas porque a lei diz isso também, pessoal. Então não é porque a gente quer, é porque é o que a lei prevê. E depois também aqui, ó, estudos técnicos, prévios, fundamentação técnica, qualquer proposta relacionada, inclusive, e aqui é onde pega de novo lá, Fausto, nos vereadores, inclusive na Câmara de Vereadores. Ou seja, cadê a Bruna aqui? A alteração na Câmara tem que ter estudo técnico também, e deveria ter, cada um deles, processo participativo também. Não vai ter. Então aqui um pouco, vou falar um pouco daí da estrutura, né? O que é o plano diretor, e isso é um resumo assim, do que é esse documento, né? O plano diretor ele tem 3 dimensões que são bem claras e são complementares. A primeira dimensão é a do público, ou seja, o plano diretor orienta o poder público naquele período de 10 anos, de qual vai ser a condução das políticas municipais com relação, né, principalmente às questões espaciais da cidade, né, que é o que o plano diretor enfatiza. Princípios, diretrizes, políticas públicas, modelo espacial, projeto de cidade. Ele tem uma segunda dimensão que é a do privado, ou seja, regras para os privados, como é que o privado vai lotear, vai construir, vai desenvolver a cidade a partir da iniciativa privada, dos proprietários, né, que vão construir a cidade. Então aqui eu tenho regras, zonas, usos, o que eu posso fazer numa região e não posso em outra, né, os temas de regime volumétrico também, alturas, recuos, índices e outros. O parcelamento do solo, ou seja, como que o privado parcela o solo e transforma aquela área vazia, né, em terreno, em lote, em área urbana. E eu tenho um terceiro pilar, que em geral ele é desprezado, que é o da gestão. Ou seja, como que eu faço para que o plano seja efetivo, para que ele funcione, para que ele seja implantado. Então o sistema de gestão, os conselhos públicos, né, que estão sendo desmontados aqui também, em tudo que é lugar. A aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, não vou entrar em detalhes, pessoal, do Estatuto da Cidade, mas também é uma legislação excelente que nós temos, dessas que não pegou, né, e outras ferramentas de gestão, né, ou seja, como que vai funcionar esse processo, uma vez que o plano diretor não é um produto pronto e acabado. Aqui o tema dos planos setoriais, né, de novo, aqui tudo com lei, ó. Alguns deles que eu sublinhei os que são obrigatórios, né, para cidades maiores, tá? Tem alguns critérios, mas pelo menos esses aqui são obrigatórios. Né? Depois o de habitação não é obrigatório, né? Ele foi obrigatório em algum período para que os municípios pudessem aceder a recursos federais, né? Isso agora está vencido.
patrimônio, turismo, segurança. Então, ou seja, eu tenho uma série de planos setoriais. O que esses planos setoriais são? Eles são um detalhamento daquele projeto de cidade naquela área específica, ou seja, naqueles objetivos específicos. Então, lá no plano diretor eu vou dizer qual é a macromobilidade da cidade, a estrutura viária, como é que eu vou desenvolver, fazer crescer, se desenvolver essa estrutura, que modais eu vou priorizar, em que condições. E o plano de mobilidade, ele é efetivo. Ele é ação, responsável, prazo, ou seja, recursos. Ele busca viabilizar, materializar o que o plano diretor prevê muito mais nesse nível de intenções, de princípios e de objetivos. Então, veio o exemplo da mobilidade, poderia dar o mesmo exemplo para os outros. De novo, por que não é feito de maneira integrada e bacana e linda? Porque não quer, né? Ou seja, quem comanda a política da cidade não quer fazer, basicamente. Porque capacidade técnica nós temos, né? A gente saberia fazer isso aqui de maneira integrada, né, perfeitamente, mas a gente não consegue chegar nessa condição para fazer isso de maneira integrada. Aqui, o plano tem, pessoal, isso, né, ao longo da história, aperfeiçoado e desenvolvido metodologias e formas de elaboração. Então, o plano diretor ele tem, né, uma lógica estrutural, né, daquelas 3 dimensões, né, de quais são os temas, né, que o plano diretor deve enfatizar, resolver, enfrentar. E eu tenho metodologias de construção também. Esse aqui é uma cartilhazinha do Instituto Polis, que no momento em que estavam fazendo revisões de planos diretores, os planos de habitação, planos de mobilidade, ali no segundo governo do Lula, no primeiro da Dilma, que teve muito incentivo do Ministério das Cidades para isso. Isso aqui a gente encontra na internet. Tá? Era uma cartilha que era muito útil. Aí dizia, assim, numa linguagem super acessível, o que é o plano, para que ele serve, o que ele faz. Tudo que eu estou tentando falar aqui em 15 minutos, né, aqui vocês têm mais estruturado e com muito mais qualidade. Então, o plano tem ciência, né? Ou seja, tem uma ciência de como fazer por trás. E ele se transforma, e esse, quem sabe, é uma dificuldade que nós técnicos enfrentamos, eu pelo menos percebo, depois eu quero ouvir, né, a Cacá e a Carline a respeito disso, mas a gente enfrenta uma dificuldade por quê? Porque essa peça, que ela é técnica e participativa, ela se transforma numa peça legal. E aí, Fausto, os advogados e os vereadores lá na Câmara que aprovam, puxam para si a elaboração desse documento final. Por quê? Porque é uma lei. E arquiteto não faz lei. Quem faz lei é advogado, em tese, né? É o que diz, eu já ouvi isso várias vezes, né? Que os arquitetos não fazem lei. Fazem os mapinhas coloridos e a lei fica advogado depois, né? Então, esse é um problema que eu vejo que é recorrente. Como transformar esse conjunto de ideias, conceitos, essas discussões, numa peça que seja coerente, né, com as conclusões desse processo, tanto técnico como participativo. Estou passando, pessoal, muito rápido. Agora é o momento aí, DJ, de fazer a troca aqui. Eu vou passar muito rápido aqui para tentar ilustrar para vocês. É esse aí mesmo. Já estava aberto ali, Nathan. Esse aí. Esse aqui é um projeto, um plano diretor que a gente fez a revisão para Alegrete, que é a maior cidade do Rio Grande do Sul em extensão territorial. Capital, tu é do Alegrete, né? Baita chão. Então tá aqui, ó, professor, hein? Não vou falar mal, tem as coisas que eu não vou dizer. Não, muito legal, tudo Não, mas foi muito bom também. Eu vou contar brevemente assim o comecinho. Isso aqui a prefeitura fez porque o Ministério Público estava no cangote exigindo que fizesse a revisão. Então fizeram uma licitação, deu deserto, fizeram outra, nós ganhamos. E aí quando a gente ganhou, teve um monte de bronca administrativa dentro da prefeitura, a prefeita estava doente, acabou falecendo, o Ministério Público, uma confusão. Então a gente levou tempo para conseguir iniciar esse processo. Essa aqui, pessoal, é a audiência pública, vejam aqui, ó, dezembro de 2020, nós estávamos na pandemia. Em abril de 2020, nós tínhamos já marcado a audiência pública final. Aí a gente chegou a divulgar a data e tal, e uns dias depois parou tudo.
foi 15, né, de março, né? 15 de março. E aí a gente ficou pendurado, né? Ficou de março até dezembro, esperando a condição de fazer uma audiência pública. Então a gente fez, provavelmente, pelo menos da pesquisa que a gente fez, a primeira audiência pública híbrida. Essa foi legal, Cacá. A gente juntou num ginásio lá, afastamentos, né? No máximo 50 pessoas, máscara e tal, álcool. E também fez remoto, mas não apenas transmissão, era com transmissão e participação de quem estava remoto. Foi muito bacana. E a gente botou na mesa lá o cara do Ministério Público, que era quem incomodava. Ele sentou lá para participar da audiência e para o Ministério Público não dizer depois que não tinha sido feito. Então, Janderson, foi muito legal porque o processo todo lá foi super participativo. Inclusive as brigas, ou seja, a gente conseguiu explicitar, né, o melhor. Depois eu vou contar uns causos se der tempo. Mas foi muito bacana porque a gente conseguiu explicitar os conflitos. Então, quem é que tem conflito? Ia ter uma obra lá no Regalado. Qual era o conflito? Que tinha umas pessoas que tinham que sair dali. Para onde é que elas vão? Então tem que ter uma tem que ter uma área de destino dessas pessoas que têm que ser relocadas por causa da construção do dique. Muitos conflitos vieram, né, à tona, né, inclusive conflitos na área da saúde, da educação e tal, que não é o plano que resolve, a gente tem que dar uma desviada. Mas eu vou passar rápido aqui para vocês vejam a equipe nossa, né? A nossa aqui do município. Legal, o pessoal super qualificado lá, bastante gente. E a gente incluiu nesse trabalho também formação, seminário de formação com os técnicos da cidade. Então foi muito bacana. Olha aqui, ó, até lá onde faz a curva, o mundo, assim é Alegrete. Era, não é? Aqui o planejamento, o que deve abranger, né? Então já comentei aqui sobre isso. Vejam que tem itens aqui de orçamento, plano de desenvolvimento, que não tem a ver com a questão espacial, então não diz respeito diretamente ao nosso trabalho. Aqui a gente conseguiu um aviãozinho de fazer um voo, né? Foi bacana também, divertido. O Estatuto da Cidade, né? Por que é obrigatório o plano, mais de 20 mil habitantes, entre outros critérios. O tema do plano diretor participativo, né? Direito à moradia, função social da propriedade, gestão democrática, isso é lei, isso não é narrativa da galera de esquerda comunista, isso está na lei, pessoal. Quem aprovou é esse congresso nosso lá. Então a gente tinha que estar cumprindo isso aqui todos os dias. Os instrumentos do Estatuto da Cidade, que eu comentei, muitas coisas legais, né, que a gente acaba tendo dificuldade de fazer valer. Aqui aquele tema que eu falei das duas dimensões, o público e o privado, né, o público com objetivos, princípios, temas prioritários, e o privado mais nessa lógica de operacional, modelo espacial, construção da cidade. Instrumentos do plano também, os tradicionais, né, que a gente historicamente trabalha, né, diretrizes, regras e tal, e como é que entram os novos instrumentos, muitos deles são instrumentos de gestão, né, não vou cansar vocês aqui, mas aqui tem, né, ou seja, todo o desdobramento, né, desses instrumentos, ferramentas, dimensões de elaboração do plano. Aqui o processo de revisão, que é um processo técnico e um processo político no sentido de participação da comunidade, né, de processo coletivo. Então foi muito legal as etapas, né, a proposta do plano. A gente fez nesse aqui também o plano de mobilidade junto, então a gente tinha uma equipe desenvolvendo junto, né, o plano de mobilidade, mas eu não trouxe material aqui para vocês, não vou entrar nesse tema. Aqui as audiências, veja só aqui, ó. Tá cheio lá teus paisanos, toda a galera aqui. Né, oficina também. Fizemos acho que 6 ou 7 oficinas também ao longo do trabalho, muito parecidas com as oficinas do RS Seguro, naquela lógica de conseguir extrair da comunidade qual eram os interesses dela. E aqui um pouco o resumo. O que a gente propôs para lá? Simplificação, mas não no sentido de flexibilizar e tirar e fazer 3 artigos no plano diretor e acabou. Mas no sentido de fácil de entender e fácil de atender. Porque entre eles não se entendiam, cada um interpretava o plano que eles tinham de uma maneira. Então, essa foi uma das premissas. O tema da responsabilidade social, o tema das cheias ainda antes das enchentes, né, é algo que pega forte lá no Ibirapuitã. O acesso à infraestrutura, saneamentos, eficiência, otimizar a infraestrutura. A gente também trabalhou esse mote aqui, crescer para dentro, e não expandindo a cidade, que já estava indo para o outro lado
da BR, que já estava se expandindo para regiões de periferia onde não tinha nenhuma infraestrutura. Então vamos crescer nos vazios que nós temos dentro da cidade, né, os famosos vazios urbanos. O tema da redução dos impactos, desenvolvimento integrado também, a importância de geração de renda, de potencializar as oportunidades econômicas da cidade, do município. E a comparação dos planos, como era, né, como que a gente reorganizou, várias leis que estavam soltas, que a gente trouxe para dentro do plano também, e sistematizou e consolidou elas dentro do plano diretor. Como é que a gente reorganizou o zoneamento também, não tem assim grandes alterações, não tem nenhuma invenção nisso. Redução de perímetro urbano, né, simplificação de algumas zonas. Aqui o tema da comparação também da zona mista, uma extensão da zona mista, né, além assim, do que seria já na área periférica do centro, e nessa avenida aqui que é o acesso mais importante da cidade. Depois, zoneamento das zonas industriais e ambientais, né, o reforço, né, das duas áreas, das duas zonas industriais da cidade. Aqui uma comparação entre os dois zoneamentos. As alturas máximas também. A altura máxima a gente manteve, a gente na verdade até reduziu algumas alturas máximas do plano vigente naquele momento. E a venda de potencial construtivo podia aumentar em alguns bairros. Então, esse dinheiro ia para um fundo para trabalhar exatamente a infraestrutura, habitação, espaço público, que é em geral porque não tem recursos. Que no papel é lindo, né, Cacá? Mas para sair do papel... Aqui as planilhas, né, de volumetrias básicas. A gente fez também uma opção arriscada. A gente não tem índice construtivo. A gente não colocou índice construtivo e a gente regrou tudo pela volumetria, alturas e recuos em função do tamanho do lote. Então, que nós estávamos discutindo, né, Bruna, em todos os bairros e ruas as pessoas sabem, aqui pode 2 andares, se comprar pode 4. Aqui no centro pode 6, se comprar pode 8. Todo mundo sabe a altura, porque quando tu fala índice 2,4, ninguém entende esse negócio. E se o terreno é pequenininho, 2,4 é 3 andares. Se o terreno é grande, o cara dá a volta ao mundo, né? Vai até outro, vai fazer sombra uruguaiana daí, né? Quando subiu o monstro ali no terreno. Aqui alguns desenhos lá para ilustrar. Aqui o tema de usos e atividades. Parcelamento de solo não tem invenção nenhuma também. Instrumentos também, né? Tem como é que a gente incorporou. Os instrumentos do Estatuto da Cidade são obrigatórios no plano diretor. O que quase todo mundo faz? Copia e cola da lei do Estatuto da Cidade dentro do plano diretor e não operacionaliza, não diz como que aquilo ali vai funcionar. Então a gente teve bastante trabalho para dizer como vai funcionar. O tema das EIs, né, nós dividimos em 3. Pegamos muito aqui o exemplo do plano diretor de São Paulo, que tinha recém sido aprovado, com alta qualidade técnica. Claro, né? São Paulo, digamos, não chega a ser tão grande, né, como Alegrete, né, mas a gente fez uma adaptação, né, de algumas daquelas propostas ali. O tema da outorga onerosa e para o que vai esse recurso arrecadado, um cálculo aqui de como fazer, ou seja, está no plano diretor a forma de calcular, para que isso não vire depois, né, um balcão de negócios como a gente está acostumado a assistir. E um tema bem interessante aqui, uma inovação que a gente propôs, que é o seguinte: o potencial construtivo do patrimônio. Então eu tenho um casarão, uma família lá que tem um casarão, tem 15 herdeiros no centro da cidade, os herdeiros estão se matando, lá os parentes, e tudo que eles querem é vender. Vender para quem? Para quem vai demolir e construir um edifício. Essa é a lógica, em todas as cidades. Então, o que a gente fez? A gente permitiu, né, a transferência do direito, ou seja, eu vendo esse potencial construtivo para construir em outro lugar, e a cada 10 anos eu renovo. Ou seja, eu coloco esse imóvel no mercado de novo a cada 10 anos. Então, eu preservar o casarão dá dinheiro. Por quê? Porque a cada 10 anos eu vou poder vender de novo, né, esse volume extra. Também não vou entrar em detalhes com vocês, mas foi interessante, não sei se está funcionando, mas isso é uma coisa que a gente vai monitorar. O plano foi aprovado, se não me engano, em 2023. Aqui também outros, IPTU progressivo, etc. Conclusões, né, do plano. Então, participação ampla, acho que isso foi muito legal. É uma galera que participa. Né, 2 conflitos, vou falar bem breve, bem rapidamente para vocês aqui. Um deles é que tem muita gente que fabrica linguiça na cidade, né? E aí, claro, fabrica linguiça. O que a gente... vou proibir de fabricar linguiça na cidade. Pô, a gente ia apanhar lá, certo? Né?
Não, então não pode proibir. O que a gente proibiu? Não pode matar o bicho na zona urbana. Tu traz a carne e fabrica a partir já da carne certificada. Então, com isso, a gente conseguiu regrar um pouco e amenizar esse conflito. Outro conflito que tinha os engenhos de arroz, que eram fora da cidade, a cidade cresceu e eles ficaram dentro da cidade. Aí o cara do engenho lá, que era o poderoso da cidade, disse assim, ó, eu não tenho culpa, porque eu estava fora da cidade, a cidade cresceu do meu lado, e agora eu não posso mais. Então, como que a gente regrou isso? Então, o que a gente regrou? Não pode expandir o engenho na zona urbana. Ah, então aquele engenho vai expandir, tem que ser em outro lugar. Mas preservou pelo menos a atividade, que era uma atividade precursora em relação às outras do entorno. Capacidade técnica do município, foi legal essa formação dos técnicos. O documento completo, uma assessoria que a gente fez também na Câmara de Vereadores, a apresentação, orientação dos vereadores, para que eles entendessem, né, o que eles estavam promovendo, e a atualização, né, no fim da legislação. Isso aqui, próximos passos, isso aqui era a audiência pública final, a aprovação da lei foi aprovada na Câmara depois. Então isso. Volta lá, Natália, por favor. Eu também trago aqui para vocês, e não vou entrar em nenhum detalhe, mas Cachoeirinha, a Uniriter fez aqui para Cachoeirinha o plano diretor de Cachoeirinha, o segundo menor município do estado. Então, muito legal, isso aqui foi um trabalho coordenado na época pelo professor Júlio Vargas. Eu era professor aqui, professor Leonardo Hortêncio e outros colegas, então foi bacana, uma assessoria para Cachoeirinha também, né, para desenvolver o plano diretor, um dos primeiros planos diretores participativos, à luz daquelas normativas que eu comentei com vocês. Então, né, tem algum material aqui. Aqui, Cachoeirinha, 2007. E depois o caso de Porto Alegre, que a gente pode, quem sabe, deixar para o debate. Né? Mas o Porto Alegre, vou fazer só uma provocação inicial, Porto Alegre é historicamente a cidade berço do planejamento urbano no Brasil. É uma das primeiras cidades, se não a primeira grande cidade a ter plano diretor para toda a área municipal. Um plano diretor que tinha um projeto de cidade que escorava esse plano, que a gente poderia ter divergências com relação ao projeto, mas ele era coerente. A gente teve, no plano de 99, uma série de alterações e uma perda de rumo desse projeto de cidade que se desfez. E agora a gente tem, pessoal, um plano diretor que vai ser aprovado na Câmara, provavelmente agora, antes do Natal, sem discussão nenhuma na Câmara, né? Que tem também um projeto muito claro. E não é o projeto aquele da coletividade, né, de buscar, né, a discussão entre todos. Né? A gente costuma dizer também, quando vai fazer plano diretor, assim, ó, ninguém aqui vai sair 100% satisfeito. O objetivo é que todo mundo saia 70%, 80% satisfeito. Por quê? Porque sempre vão ter conflitos. E mediar esse conflito, encontrar os consensos, é o papel nosso técnico, né? Também, inclusive, junto à comunidade. Né? Poder oferecer para a comunidade essa transparência na discussão. Então, aqui eu fiz uma lista, aqui, não vou ler para vocês, passei um pouquinho já de tempo, para a gente poder fazer esse debate depois. Mas o caso de Porto Alegre é esse. Eu acho que nós temos lá na Câmara agora um plano muito competente, mas ele é muito competente para um projeto de cidade que provavelmente não interessa a nenhum de nós aqui se a gente começar a estudar ele com um pouquinho mais de seriedade. Então, essa fica a provocação para o nosso debate. Devolvo para ti, Melina, e agradeço. Sim? Agradeço. Muito obrigada, Thiago. Também te convido a continuar, né? Quer continuar ali? Só para não perder, depois a gente pode voltar. Esse aqui é um gráfico do Marcelo Lopes de Souza, que é baseado numa pesquisadora inglesa, né? Americana, que ele não cita aqui, o próprio dele não cita. Mas é aqui, ó, pessoal, só para que vocês vejam, ó, a gente tem níveis de participação. Então, desde a coerção, manipulação, informação, consulta, até a autogestão, delegação de poder. Então, quando a gente fala em participação, a Carol falou antes, né? Quando fala em participação, se o governo vem para passar uma informação para nós, ele está nos informando, nós não estamos participando. Né? Se o governo vem para nos pedir a nossa opinião, ele está nos consultando. Pode ser que ele não leve aquilo em conta, mas ele está nos ouvindo a nossa opinião.
Se o governo impõe, né, a essa comunidade a sua opinião, é cooptação. Se existe um caminho de ida e volta, é parceria. E por aí vai. Nós estamos aqui em Porto Alegre nesses níveis mais baixos aqui. Informação, quando tem informação, né? Está disponível, a documentação está disponível. Manipulação dos eventos participativos, foram feitos lá 200 eventos, 185 eventos foi com o mercado imobiliário, com o pessoal que tem interesse, né, na peça final. E a coerção também, quando não violência, bomba, bala de borracha, né, quando precisa, né, para que não tenha reação a esse plano. Desculpa, Melina, que eu agora termino isso. Não, a gente está aqui para discutir, né? Muito obrigada, Thiago. O Thiago é parceiro nosso aqui, ex-professor da casa, né? E obrigada pela fala, também depois vai continuar, né, mais adiante no debate.